Seja bem-vindo a mais um episódio do Unicast, você que está nos acompanhando. Estamos felizes em estar aqui mais uma vez. O Unicast, que é, como nós dissemos, né, o seu podcast de teologia para a unidade na diversidade de convidados que nós trazemos. Temos convidado hoje. Você leu o nome que está escrito aqui embaixo, então você sabe que a gente trouxe gente nova para conversar. Queria te lembrar que nós somos da Igreja Batista Somos Um. E eu já te convido desde já, nos primeiros episódios a gente estava pedindo para compartilhar no final. Agora já compartilha no início já, que você já sabe que o podcast é bom. Então você já pega esse link e manda já para todo mundo aí desde o início, o pessoal ir acompanhando junto com você. E é isso, hoje vamos ter mais uma conversa muito legal. Estamos aqui com o nosso convidado amigo de perto, né? Mas antes de falar dele, na verdade, estou junto com o Pastor Léo, Pastor Gibas. Sejam bem-vindos, todos nós somos, né? Mas vocês digam um oi aí pro pessoal, Pastor Gibas, Pastor Léo. Olá, pessoal, que bom estarmos aqui de novo, né, gravando mais um episódio. Muito felizes com, né, a repercussão dos primeiros e que bom que você continue com a gente, que continue te abençoando e tamo junto aí. Fala, turma. Que bênção estarmos mais uma vez aqui, agora com nada mais, nada menos do que esse amigo aqui, que vai ser uma bênção, tenho certeza. Que Deus continue abençoando sua vida, em nome de Jesus. Pastor Cleiton, pode se apresentar para o pessoal? Quem é você? De onde você veio? Quem não te conhece aí? Meu Deus, será que alguém me conhece? É bom. Ótimo dia para todos aí. Muito bom fazer parte, né, desse momento aqui. E mais do que fazer parte, né, eu sou grato a Deus porque esse momento que a Igreja Batista Somos Um tem vivido tem sido resposta de oração de muitos anos, longos anos. Então, mais do que participar de um momento, de um bate-papo teológico como esse, né, é legal ver que Deus ouve as nossas orações, né? Eu que sou auxiliar ali na Igreja Batista Somos Um, tenho auxiliado os meus irmãos. Sou casado com a Priscila, muitos conhecem, né? Pai do JP, o mais novinho agora com 18 dias de vida. Meu Deus. E da Laurinha com 7 anos. Então, satisfação enorme estar aqui novamente e espero poder agregar aí na vida de todos que nos ouvem. Tem dormido, né? Tem dormido pouco. Tem dormido bem. Muito bom. Bom, seja bem-vindo mais uma vez, Pastor Cleiton. Vamos conversar hoje também, como eu já disse, já leu o tema, a gente quer falar um pouco sobre santificação, sobre vida de devoção. A gente tem algumas coisas que a gente pode falar sobre esse tema. Vou começar já acionando o nosso convidado, fazendo a pergunta mais ampla no início, né? Que a gente pode escolher aí a abordagem que a gente vai, mas a gente já falou anteriormente no podcast sobre salvação bastante, né? A gente falou sobre vida de igreja, e a santificação é um processo, né, que acontece ali muito ligado à parte de salvação e também, né, muito ligado à igreja como um instrumento muito forte para isso, né? Mas onde você encaixa esse processo de santificação, perdão, Pastor Cleiton, dentro desse nosso universo aí de igreja, salvação, e como que a gente encaixa isso? O que é salvação, santificação, desculpa, gente, usar as falhas, mas o que é santificação nesse sentido? Vamos lá, né? É interessante, né? Antes da gente avançar, propriamente dito no tema de hoje, né? A gente dá um passo atrás para poder entendermos melhor essa etapa do processo da salvação, né? Porque o processo da salvação nós podemos resumir ele aí rapidamente, né? Basicamente em 3 etapas, que é a justificação, a santificação e a glorificação. Então, a santificação está aí nesse tripé daquele processo em que Cristo nos encontra, né? O processo da salvação. Então, ele nos justifica, é um ato imediato, é uma ação de Deus, né, vindo de encontro a nós. Então, a partir do momento que nós somos encontrados por Cristo, ele dá o veredito para nós, né? É uma decisão, eu li essa frase e é muito interessante, é uma decisão no tribunal de Deus, em que ele nos encontra. É o processo da justificação. E aí nós vamos para a segunda etapa, que é esse processo da santificação, e posteriormente vamos avançar para a ideia da glorificação, né? A melhor maneira que eu encontrei para entender esse processo são com 3 palavras, né? Que é efetivo, construtivo e definitivo. Então, o processo da salvação, ele vai nos nortear
por 3 palavras interessantes que eu guardei para mim com essa ideia, né? Por que que ele é efetivo, né? É a ideia de trazer uma ação imediata, né? Alguém que tem força, que tem um poder tal que pode exercer essa autoridade em um momento e nesse momento já acontece uma ação, um efeito imediato, né? É, eu que sou da área de gestão de pessoas, né? Estudei teologia um pouco também, mas gosto muito do campo da filosofia. E a filosofia, nesse ponto, ela nos alerta em Aristóteles sobre a teoria da causalidade, da causa e do efeito, em que na idade média, no período da escolástica, né, Tomás de Aquino ele vai cristianizar essa ideia de, de todo efeito que é produzido, ele tem uma causa maior, né? Então, ele existe um princípio causador dentro desse efeito. Então, o efeito, na verdade, ele é causado por alguém. Então, a ideia de ser efetivo aqui na justificação é exatamente por alguém que está acima de nós. Alguém que governa soberanamente, alguém que tem todo o poder, e esse poder pode ser exercido naquele que está longe dele, que é o pecador. Então, a justificação é um ato efetivo de Deus, é um ato jurídico, né? Ele tem poder para poder executar isso sobre a nossa vida. E ele é construtivo por quê? Porque a santificação é interessante que nós nunca vamos conseguir viver isso sozinho. É uma construção diária e ela depende não só de nós, mas ela depende de Cristo primeiramente, porque isso acontece porque primeiramente nós somos justificados, nós somos encontrados e ele nos coloca nesse caminho e agora nós partimos para a ideia de que nós temos a nossa responsabilidade, né? Teologicamente, nós podemos falar que isso é a responsabilidade humana dentro do processo da salvação. É de você caminhar em Cristo, se santificando diariamente, até que nós possamos chegar, né? Aquele grande dia em que nós estaremos eternamente com Cristo e seremos glorificados com o nosso corpo e viveremos eternamente com Ele. Então, é definitivo, né? Nesse sentido de que finalizamos aí essas 3 etapas do processo. Curioso que o Luciano Subirá, no livro dele, O Impacto da Santidade, exatamente sobre esse tema, ele vai falar exatamente sobre essas 3 etapas, e ele usa o vocabulário de santificação em todas elas. Talvez porque, né, tá falando sobre o tema ali, e ele fala de santificação inicial, é o processo de justificação, santificação progressiva, que é a santificação efetivamente como nós dissemos, e santificação final, como o momento final onde nós seremos plenamente livres do pecado. Bem, pensando nisso, né, a gente, então, beleza, temos alguns conceitos básicos aí pra gente conversar, mas a gente tem aí, acho que a gente trazendo, né, como a gente gosta, trazendo para o tempo presente, a gente tem uma questão de relevância, né? Por que que esse assunto ele é importante pro crente de hoje? Essa eu vou deixar em aberto para qualquer um dos 3 pastores aqui me ajudar, mas tá, por que que eu, como membro de uma igreja, cristão dos dias presentes, tenho que me preocupar, isso tem que ser um tópico, tem que ser uma questão que esteja na minha mente aí. Por que que a santificação, então, ela é relevante? Quem me ajuda de vocês 3? Eu gosto do. Acho que a gente pode usar o texto de Levítico, né? Quando Deus fala, sede santos porque eu sou santo. Então, é desejo de Deus, né? Paulo depois lá em Coríntios vai falar que nós somos transformados, né, de glória em glória, e nós somos, até dissemos isso em um episódio, né? Nós não somos salvos somente para ir para o céu. Nós precisamos ter uma transformação aqui. Então, eu acho que a relevância do processo ela passa por isso. Nós entendermos que Deus deseja que nós nos santifiquemos. Começa como uma espécie de mandamento. Exatamente. Essa é uma ordem, né? Nós não somos salvos, tô salvo e agora vou para o céu e vivo a minha vida de qualquer forma. Eu passo agora a iniciar esse processo de transformação, de me tornar mais parecido com Cristo, através da ação do Espírito Santo na nossa vida. E então eu creio que a grande relevância ela está nisso, né? E nós, ao sermos alcançados, né, como o Cleidson disse aí, né, nesse processo de justificação, a partir daí eu começo essa caminhada cristã de transformação, de me tornar mais parecido com Cristo, de diariamente buscar a presença daquele que me amou primeiro e que agora eu amo e vivo para ele. Então penso dessa forma. Acho importante colocar também, o Cleidson tocou em algo que é fundamental, que é a nossa responsabilidade.
né? Porque, como foi bem dito, né? A justificação, né? É um ato declaratório de Deus, né? Somos justificados. Então, Deus nos declara justos pela obra de Cristo na cruz. É responsabilidade do Senhor. Somos salvos pela graça. Deus nos salva. Cristo nos encontrou. Mas isso não nos isenta da responsabilidade, como diz em Filipenses 2, de desenvolver essa salvação. E o desenvolver a salvação não é que nós vamos participar do processo, né? A salvação começa e termina em Cristo. Mas cabe a nós participar do processo de desenvolvimento no sentido de buscar essa santificação. Ou seja, há algo que Deus passa a bola, vamos dizer assim, para o homem, ainda que com a graça de Deus, porque não fazemos nada se o Espírito Santo não estiver operando em nós, mas existe uma responsabilidade. E eu acho que a relevância também, né, dentro do que a gente está falando, é isso. Porque senão a pessoa, ela se entrega e fala, eu não tenho responsabilidade, eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que contribuir nada, deixa a vida me levar, e não é assim, né? A gente tem uma responsabilidade, a gente contribui, a gente se esforça, né? A graça, a soberania de Deus não exclui a nossa responsabilidade nesse processo. A gente falou disso quando estava falando no episódio de salvação, né? Sobre, ao mesmo tempo que nós somos eleitos, que é um dos pontos ali que a gente entende como ligados à salvação, nós também temos o último ponto ali do calvinismo, né? A perseverança dos santos como uma Isso aí. responsabilidade. É interessante exatamente nesse ponto, né? Vamos lá, tem uma frase interessante, né, de Riley aqui, que é: a santificação é a evidência visível de uma salvação ou de uma justificação invisível. Então, ela deve ser relevante exatamente por isso, né? Romanos 8,30, né? A Bíblia diz que aqueles que ele justificou, ele também glorificou. Isso quer dizer exatamente o que o pastor Léo falou. Deus está no início do processo e ele está no final do processo. Amém. Mas a perseverança dos santos, que é esse ponto relevante para nós, né? É que nós realmente precisamos caminhar. Por quê? Porque a expectativa de Deus é essa, né? Nós que estamos estudando nas nossas células aí a carta de Paulo à igreja de Tessalônica, o que ele fala lá no capítulo 4 é exatamente isso, né? Qual que é o desejo de Deus? É a nossa salvação, é a nossa santificação. Então, por que nós precisamos perseverar? Isso deve ser relevante para nós, porque essa, mais do que um desejo pessoal, que é importante a gente dizer isso também, que a santificação não é só uma política de vida, não é só um ideal, um objetivo que nós resolvemos ter diariamente. Esse é um desejo de Deus para nós. E então a santificação ela será alcançada naquele que começou o processo, em Cristo. A graça de Deus repousa sobre nós, nos encontra e nos faz entrar nesse caminho. Caminho que... Aquele que começou a boa obra, ele ele é que é fiel fiel. para completar. Exatamente. Então nós precisamos ter isso como relevante em nossa vida, não só porque é uma expectativa nossa ou porque nós resolvemos viver assim, até mesmo porque se nós, como homens, resolvêssemos viver uma vida íntegra, nós poderíamos viver em certos pontos, mas nós falharíamos em muitos outros. Tentar viver na dispensação da lei uns 2000 anos ali, ninguém conseguiu 100%, né? Exatamente. Então... E eu diria assim, né, ouvindo a explanação do pastor Léo, do Cleiton, a santificação ela é essencial para o nosso relacionamento com Cristo, né? Hebreus 12:14 fala: sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, assim, se na salvação nós contribuímos somente ali com o nosso arrependimento, é uma obra totalmente Cristo, na santificação nós fazemos parte, concordo com o pastor Léo, fazemos parte totalmente com o processo, né? É uma obra do Espírito Santo em nós, mas nós, às vezes, mais atrapalhando do que ajudando o Espírito, mas nós, é necessário, é o que Deus espera de nós, né? Que nós nos permitamos ser transformados para parecer cada dia mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que eu vejo. E um ponto também, a gente vai pescando, né, as palavras-chave aí, o Cleiton colocou também,
que a santificação é um caminho, né? E talvez outra forma de expressar a mesma ideia é o processo. E isso também é tão importante a gente pontuar, porque se a justificação é um ato, né, é imediato, Deus nos justifica, né? Somos declarados justos. E a santificação não, a santificação é um caminho progressivo, contínuo, né? Não para. A gente vai caminhando, vai se santificando, nós vamos nos conformando à imagem de Cristo, porque muitas vezes as pessoas elas têm essa crise, né? Pensa que uma vez salvos, né? Justificados, sim, claro, salvos para sempre, né? Mas não peco mais, não erro mais. E às vezes vira uma cobrança, né? Para que a pessoa ela seja santa dentro daquele padrão de santidade que se imagina, né? Os anjinhos barrocos, né? Assim, a pessoa nunca mais erra, nunca mais falha. As auréolas, o pezinho flutuando. O pezinho flutuando e muitas vezes aquela cobrança, né? Ué, mas você não é crente agora? Então por que você está agindo dessa forma? É um processo. Verdade. Né? Um processo, é uma luta diária. Somos capacitados pelo Espírito a morrer para o pecado, né? A lutar contra o pecado, mas ainda pecamos, ainda falhamos. Estamos num caminho, estamos num processo. O Luciano Subirá, no livro que o Pedro citou, Impacto da Santidade, ele usa a figura do porta, caminho e alvo. Salvação a porta, a santificação o caminho, até, né, o alvo da glorificação. Então, é um caminho que percorremos, que, por sinal, a Bíblia diz que é estreito, né? É interessante também que uma das palavras que eu guardei para falar hoje, que faz parte da santificação, é a decepção. É exatamente isso, Boa. né? Nós não vamos ser perfeitos, nós estamos sendo aperfeiçoados. E por que nós precisamos nos decepcionar? Para nós entendermos que foi Cristo que nos justificou. E é Ele quem nos glorificará. A decepção é exatamente para colocar o homem... Uma decepção consigo mesmo, Exatamente, uma decepção nas suas ações, nas suas atitudes, uma decepção com pessoas, você decepcionando pessoas, que a gente sempre lembra da decepção que a gente recebeu, que nós recebemos, né? Mas se você não está se sentindo decepcionado, nós temos que tomar cuidado, porque podemos ser nós, né? O causador disso. Então, a decepção é importante, né? Eu diria que ela é importante para nós nesse processo de santificação, para que nós possamos entender quem nós somos no processo da salvação. Então, essa etapa traz para nós muitas decepções, como o pastor Léo disse, para nós entendermos que nós não vamos ser as pessoas que as outras pessoas querem que nós sejamos. Nós vamos ser quem Deus quer que nós sejamos. E nem quem nós mesmos queremos ser, né? A maioria das vezes. A gente se decepciona com a gente mesmo na caminhada. Exato. Exatamente. Isso é legal, que nos mantém humildes e dependentes da graça de Deus, hein? Porque ainda que já tenhamos sido alcançados pela graça, por Cristo, nós não nos tornamos santos no sentido de não errar mais, ou seja, nos decepcionamos com nós mesmos, com os outros, decepcionamos os outros, e isso precisa operar em nós de forma que eu sou humilde, eu não sou autossuficiente, eu continuo sendo uma pessoa carente da graça, do amor, da misericórdia de Deus, para sempre. Exatamente. Deus Até que ele venha. Até que ele venha. Isso até que finalize o processo. nos ajuda nas nossas relações, né? A gente estudou a carta aos Filipenses também, e o texto que eu citei, né, daquele que começou a boa obra fiel para completar, Paulo está falando sobre a obra nos irmãos, né? Aquele que começou a boa obra em vocês. Ou seja, Paulo como alguém que entendia que, tipo assim, as relações dele com os irmãos, com a igreja, elas estavam dentro de um processo que estava acontecendo, de uma santificação daqueles irmãos. E isso certamente facilitava muito a vida de Paulo, porque ele não estava cobrando daqueles irmãos uma perfeição, muito embora houvessem expectativas de sim que o processo de santificação estivesse acontecendo, que os irmãos estivessem amadurecendo. Mas Paulo não pensava, né? Expectativa, foi salvo, agora é perfeito. Não, Paulo sabia que Deus completaria uma obra que ele começou na vida dos irmãos. Verdade. Graças a Deus. E por outro lado,
a santificação também não nos dá licença para pecar, né? Então tá. Então, Já que eu tô no processo, tô lascado Já que ele mesmo. começou o perfeito. processo e vai terminar, então não sabemos quando vai que ele terminar. termine, né? E que eu viva do jeito que eu bem entender, né? Mas na verdade não é isso, né? Acho que é um bom ponto de partida para a gente falar sobre isso bem na prática, no dia a dia. Para introduzir uma coisa que, assim, que eu fiquei na mente aqui. Eu lembro de uma pregação que eu ouvi muitos anos atrás do pastor Tel Hayashi, e ele falava sobre como que na Bíblia, a gente não encontra neutralidade. Ou o homem ele está se aproximando de Deus, ou ele está se distanciando de Deus. A gente vê isso o tempo todo. A Sensacional. gente pega a vida de Sansão, é uma santificação reversa, né? É alguém que está se distanciando o tempo Se todo. destruindo. Se destruindo, justamente porque ou a gente está tomando ações que nos aproximam de Deus, ou a gente pode até achar que está neutro, mas inconscientemente a gente está se distanciando aos poucos. E aí, para o nosso telespectador, como que a gente pode, então, trazer o mais prático possível o que é viver, ser santificado por Deus e, ao mesmo tempo, ter a sua responsabilidade no dia a dia? O que é eu acordar na segunda-feira, ou pessoa que está, às vezes, ouvindo no dia do lançamento desse episódio, numa quinta-feira ali, pensando no final de semana dela, o que é ela viver a santificação na prática, no dia a dia? Cara, eu acredito muito nas disciplinas espirituais. No meio da nossa vida ordinária, no nosso dia a dia, de acordar, de trabalhar, de cuidar do JP. Ainda bem que a gente está gravando à tarde, gente. O Cleiton dormiu o dia todo. Isso, Sensacional, com viu? certeza. Assim, você tá vendo, não sei qual horário, a gente está no fim de tarde aqui. Isso. Hashtag só que não, né? Só que não. Mas, assim, no meio da nossa vida ordinária, né, de cuidar dos nossos filhos, de trabalhar, de cuidar da igreja, não sei qual atividade você que nos assiste exerce, talvez você está no carro agora ouvindo o podcast e cheio de coisa na cabeça do seu trabalho. Eu acredito ainda nas disciplinas espirituais como processo de santificação, né, de orarmos, de leitura de Bíblia, de comunhão na igreja, como isso é precioso, a comunhão com os irmãos, como isso como Deus usa dos relacionamentos, né? O próprio Martinho Lutero, né, o reformador, ele falava que um ano, gosto muito dessa frase, um ano no monastério santificou ele mais do que 10 anos de seminário, porque era o relacionamento com a esposa. Agente de santificação, você que nos assiste, que nos ouve, um relacionamento com a esposa, um relacionamento com amigos, um relacionamento na igreja. Claro, disciplinas como jejum, mas eu acho que são ferramentas fundamentais para a nossa caminhada, né? Para que isso vá nos transformando, para que isso vá destruindo nosso comportamento, às vezes, né? Você que é mais impulsivo ou você que é mais medroso. Isso tudo é trabalhado e nós nos tornamos mais parecidos com Cristo à medida que nós praticamos tudo que Deus deixou para a gente aí, que eu chamo, né, que nós chamamos de disciplinas espirituais. É interessante esse ponto, né? Pensando aí na santificação e também numa vida de devoção, né? É interessante que a base dessa palavra no latim, né? De devolvere, no verbo, né? É a ideia de entrega total a algo ou alguém. Então é interessante nós entendermos que a nossa devoção está acontecendo. Eu costumo pensar que nós estamos colocando palavras como evangélicas, né? A devoção, você ser devoto, você fazer um devocional, que é mais comum, né? Mais ouvida, é só sobre a palavra de Deus, mas na verdade não é. Porque a devoção é o ato de entrega que você tem diariamente. Então as disciplinas espirituais, aquilo que nós aprendemos da palavra, a prática do jejum, a prática da oração, a prática da leitura bíblica, isso é algo que é um ato de devoção a Cristo. Mas da mesma maneira que nós acordamos, não lemos a Bíblia, corremos para o trabalho, colocamos uma série de coisas como prioridades na nossa vida, esse tem sido o nosso ato de entrega, logo, essa tem sido a nossa devoção. Seja a coisa, seja a pessoas, seja a locais. Então, a devoção, na verdade, ela está acontecendo diariamente. É
É por isso que há dificuldade de cada vez que estamos mais longe de Cristo, nos aproximar. Por quê? Porque nós temos sido devotos de nós mesmos, das outro nossas Senhor, né? ações, dos Sensacional. nossos desejos, das nossas vontades. E para nós nos aproximarmos de Cristo, nós precisamos fazer exatamente o contrário. É o que está lá em Marcos 8, é negar a nós mesmos. E aí nós vamos viver na perspectiva daquele que nos chamou. E aí o nosso ato de devoção, a nossa entrega total, a nossa confiança plena estará em Cristo e a partir de então ele irá conduzir as nossas ações aí diariamente. O James Smith, no livro que me impactou profundamente, que é o Você é Aquilo que Ama, ele trata exatamente disso, né? Ele vai falar sobre as liturgias culturais como formadoras do homem. E ele vai dizer como que, por exemplo, as pessoas estão acostumadas com uma liturgia na igreja, mas quando saem, elas mantêm liturgias, só que são liturgias em outros locais. Ele usa o exemplo no livro do shopping, que é um exemplo que ficou bem famoso. Como que o shopping, ele se torna, se você o frequenta, ele se torna uma espécie de liturgia, onde o shopping é o templo, onde as compras têm uma espécie de efeito salvífico quase ali para a pessoa, né? Que toca no coração dela. Deixá-la bem. Eu presenciei muito sobre como que às vezes a liturgia de igrejas, de relacionamentos são substituídas pelo bar, onde a pessoa, ela não vai à igreja todo domingo, mas ela vai ao bar toda sexta, ela Tem vai à que colocar balada alguma todo coisa no sábado. lugar, né? Porque o ser humano é um ser adorador, né? Como a gente sabe. Como o Calvino vai dizer, né? Que o ser humano o coração humano é uma fábrica de ídolos, justamente porque, como o pastor Cleison trouxe, a gente está sempre adorando alguma coisa. E a gente se torna semelhante àquilo que a gente adora, como também nós sabemos. Lá em Salmos, né? Lá em Salmos, né? Exatamente isso. Pessoas que adoram deuses que não têm pés, não andam, têm mãos e não tocam, elas se tornam semelhantes àqueles deuses. E aí, acho que a grande pergunta, né? O que nós temos adorado? O que o nosso gasto de tempo revela sobre a nossa adoração, né? E a gente entra nas liturgias, tudo isso aí, né? A gente gasta pouco tempo com oração, pouco tempo com Bíblia, pouco tempo com os relacionamentos que nos afiam, que são difíceis. Talvez revele outro Senhor. Onde está o nosso coração, né? Legal nós pensarmos também dentro disso que a gente está falando, que a santificação é um processo de influência. Só vamos pensar que quando a gente se relaciona, né, a gente se torna parecido com aquilo que a gente adora, né, com aquilo que a gente gosta. Num processo, por exemplo, de amizade, isso é muito verdadeiro. A gente começa a andar com certas pessoas e a gente acaba absorvendo, por exemplo, até o jeito de brincar, de fazer piada das pessoas. Verdade, concordo. Né, Cleidson? Verdade. Isso é um fato, isso aí nós podemos constatar. Nós éramos tão sérios, né? E de repente a gente começa a andar com certos amigos que fazem certas piadas, né? Brincam. A gente se torna como eles. A gente, sem perceber, a gente começa a absorver isso da pessoa. Né? Quando eu assusto, às vezes, do nada... Sai uma anedota. Eu penso assim, puxa... De onde veio isso, né? Cleidson está aqui. Mas, voltando, né? Mas é real. É real, porque o gostar, o estar junto, o estar perto, nos influencia. Isso é real. E aí, se a gente pensa em santificação, né, nós sabemos que adoramos um Deus que é santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E as disciplinas espirituais, elas não são nada além do que de nos aproximarmos de Deus. A oração, o jejum, o estudo da palavra, e isso são maneiras de nos aproximarmos, de conhecermos mais o nosso Deus. Então, quanto mais perto de Deus permanecermos, mais parecidos com Ele nos tornaremos, ou seja, santos. Né? Então, a santificação é justamente me afastar daquilo que é oposto a Deus, ou seja, o pecado, né? a nossa humanidade caída, e é me aproximar cada vez mais do Senhor até que a imagem de Cristo seja formada em nós. Né? E a gente fale mais como Cristo fala, que a gente sinta mais como Cristo sente, que a gente ame mais como Cristo ama. Então, quanto mais perto do Senhor, mais parecido com Ele seremos, né? Mais santos. Né? É isso aí. É interessante, né? Como nós falamos, a santificação ela vai ser um processo progressivo. E nesse processo progressivo, como o pastor Léo está citando bem, é você se aproximar. A santificação, nós poderíamos pensar nela como
um conta-gotas. É diário. O pastor Gibas está aqui, pode falar muito melhor do que nós sobre construção. Você não consegue chegar ao final de uma construção sem criar primeiro as bases. Você não vai construir um prédio sem colocar tijolo por tijolo. Ah, mas tem muitos prédios hoje com placas. Tudo bem, mas tem que ser primeiro uma placa, depois a outra. Antes houve uma base, uma fundação. Exatamente, exatamente. Então, para que possa haver esse processo progressivo, você precisa lançar primeiro as bases. E o que eu chamaria de base? Seria primeiro a vida de oração, depois uma vida de obediência à palavra de Deus, cumprindo as disciplinas espirituais, e em terceiro lugar, a exposição à palavra fiel. Então, quando nós pensamos na progressão da santificação, nós precisamos entender que é diariamente. E aí nós podemos voltar no fato de que está acontecendo. O cronômetro foi lançado. Então, o tempo está correndo e se nós permanecermos nessa ideia de que eu preciso manter uma vida de oração, eu preciso estar com os meus olhos firmados em Cristo, obedecendo a palavra dele, cumprindo as disciplinas espirituais e sendo exposto à pregação fiel do evangelho, que é algo que eu louvo a Deus pelos pastores que tem na nossa igreja hoje, né? Nós iremos permanecer cada vez mais em Cristo e nos tornarmos mais parecidos com ele no decorrer da nossa vida aí. E de forma muito natural, né, Cleiton? E eu quero explicar esse natural. Às vezes a gente fala de disciplinas espirituais, parece que é algo distante do dia a dia. Verdade. Né? Do viver diário. Não é algo porque comum, né? parece que é algo que a gente tem que fazer, que você tem que reservar um dia para entrar num quarto, né? Fechar a porta, né? E o Senhor fala sobre isso, né? De trancar a porta, não no sentido da forma em si. A gente só consegue orar se a gente trancar a porta do quarto e ficar ali isolado. Não. A questão, né, que o Senhor coloca ali é um princípio de você estar nele, de se concentrar, de tentar evitar as distrações, né, de não fazer para aparecer. Mas, enfim, o que eu quero dizer e aí eu vou citar um exemplo. Ontem a gente estava... eu estava em casa, né, e até o pastor Gibas comentou que estava ouvindo um episódio anterior do nosso podcast, e nós somos ouvintes de nós mesmos, né? Claro. E é muito... Se a gente não se ouvir, quem vai, né? Muito bom. E aí ele comentou, e eu fiquei em casa auxiliando, eu estava auxiliando minha esposa lá, sendo mais específico, lavando as vasilhas. Auxiliando a minha esposa, né? Auxiliando minha esposa, lavando ali as vasilhas. E eu coloquei o podcast, um dos episódios anteriores, e estava ali no momento de comunhão com Deus, né? Lavando vasilha, ouvindo podcast, Deus ministrando no meu coração. Terminou o podcast. Eu não tenho a mesma prática da esposa, então demorei um pouco mais. Olha pra você ver, eu ouvi um podcast inteiro, ou seja, tinha muita vasilha, tá vendo, gente? E aí depois eu coloquei a mensagem do culto de domingo anterior. Meu Deus. Faço questão de citar da missionária Elisama, que esteve na nossa igreja ministrando. Para você que está ouvindo depois, foi agora no dia... Boa, Pedrão. Agora a memória 11 de maio, se você quiser voltar a mensagem. 11 de maio de 2025, na Igreja Batista Somos Um. A mensagem está lá no Instagram. A mensagem que nos atropelou. Isso. E ainda terminando de fazer algumas coisas lá, ouvindo, e assim, terminei em pranto ali, chorando ali, sendo tocado por Deus. Ou seja, no dia a dia, nós desenvolvemos esta santificação, essa disciplina espiritual. Não é algo que a gente faz somente isolado num quarto orando. É também, mas é possível e, na verdade, é desejável que a gente busque a santificação todo o tempo, lavando vasilha, dirigindo um carro, né? Quantas vezes eu já tive experiência de estar num louvor, tocando um louvor, e eu dirigindo, e eu quase ter que encostar o carro, né? Porque os olhos já não são tão grandes, e chorando, e Deus tocando, e muitas vezes sendo visitado por Deus no trânsito, e ter ali que enxugar os olhos chorando para continuar dirigindo,
Porque o processo de santificação é algo que acontece no dia a dia, numa conversa, né? Numa conversa com um amigo, no momento ali no trabalho, você está ligado em Deus. Então não é aquele negócio, né, que você, eu não consigo me santificar, eu não consigo ter essa comunhão com Deus, essa proximidade, porque eu não tenho tempo no meu dia para buscar a Deus. Pelo contrário, a gente busca a Deus o tempo inteiro, num almoço, né, trabalhando, fazendo qualquer coisa. As disciplinas espirituais, elas não são algo que acontece à parte da vida, né? Mas enquanto Isso aí. Exatamente. você encontra exatamente. tempo para as coisas, né? Boa Eu colocação. tenho as mesmas experiências. Eu gosto de orar enquanto eu tô indo, eu vou a pé pro supermercado, adoro ir orando. Você vai andando, orando, às vezes em voz alta, o povo acha que eu sou meio doido, mas é isso, vai andando, orando. No momento de trânsito, meu pai estava compartilhando, você eu vai não ouvindo acho. a Bíblia. Você não acha que ele é meio doido? Você é meio doido. Eu tenho certeza, né? Eu tenho certeza. Mas- Que crente que não é? Só quem não conhece que não acha, né? É a gente olhar para o nosso dia a dia, e todo mundo tem uma rotina específica, né? E encaixar, e olhar para o seu dia, onde que eu posso adicionar um elemento de disciplina espiritual? Em que momento que eu posso orar enquanto eu, às vezes, faço outra coisa? E, óbvio, né? Se possível, melhor ainda, ter também momentos específicos, né? De, como o pastor falou no início, né? Fechar a porta do quarto, de ter um momento, não, agora eu vou só orar. Mas também é os dois lados, né? É enquanto a gente vive o dia a dia e é em momentos reservados. Citando mais um que eu estou citando muito livro hoje mesmo, a Tish Warren escreveu um livro sensacional sobre isso, que é o Liturgia do Ordinário. O livro, o nome dos capítulos é muito bom, né? Os primeiros capítulos chamam Escovando os Dentes, Perdendo as Chaves, Arrumando a Cama. E aí ela vai trazendo princípios bíblicos que estão dentro... Ela vai falar de de escovando os dentes, tomando banho, como princípios que nos remetem ao batismo, à limpeza, a como que Deus nos lava e como que tudo na nossa vida pode ser um ato espiritual, se a gente assim o decidir. Especificamente sobre a oração, que é uma das disciplinas, e talvez aqui que nós mais falemos enquanto cristãos, porque oração é simplesmente falar com Deus, né? É o relacionamento que nós temos, não são rezas prontas, é muito mais do que isso, é uma conversa com o Deus Todo-Poderoso, que ao mesmo tempo diz que é amigo daqueles que se aproximam dele. Eu gosto muito também de uma frase de um pregador de alguns séculos atrás, se não me engano, é Smith Wigglesworth. Ele fala assim: eu não oro mais do que 5 minutos, mas eu não passo mais do que 5 minutos sem orar. Né, que revela exatamente isso que o Pedro falou, né? É uma vida constante. Sim, em alguns momentos é desejável que a gente se separe, entremos para o nosso quarto em secreto, e ali em secreto Deus que nos vê nos recompensa, é óbvio. Mas é ao longo do dia, né? É ali, eu parei, eu vou fazer um telefonema, eu oro antes, eu vou caminhar para um supermercado, como foi dito, eu caminho em oração. Então, é essa vida constante de comunhão, né? De comunhão com o Deus que nos criou. Essa disciplina, certamente, ela nos ajuda a, como foi dito aqui, a nos parecer mais com Deus, que no fim é para isso que estamos aqui, né? Para nos tornar mais parecidos com o Deus Todo-Poderoso. João Calvino nos diz que a oração é a respiração da alma justificada. Então, se nós estamos em Cristo e somos justificados por Ele, nós respiramos. Então, se a oração é a respiração da alma justificada, isso deve acontecer o tempo todo, né? Tem uma história interessante de um amigo meu que o filho dele, mais novo, né, com muitas dúvidas não, mas quem é Deus, pai? Mas Deus existe mesmo? E fazendo essas perguntas que só criança faz, né? Quem é Deus? E o pai dele explicando, não, mas isso aconteceu mesmo. Não deveria, não, mas aconteceu, né? Mas quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? O pai dele pegou ele, tapou o nariz e a boca dele. Aí ele começou a se debater, aí soltou ele. Que isso, pai? Isso é Deus. Você está respirando. O dom da vida vem dele. Nós respiramos, nós existimos, por quê? Porque Deus nos deu esse privilégio. Então, Didático. bem didático, né? Que você não faz- Excessivamente que você não didático. faz Eu isso já no tô pensando no JP. JP, né? Com 6 anos, 7 anos. Quem é Deus? E eu falo, olha, tem um Já ótimo tá. exemplo pra isso. Eu tenho uma ideia. A gente também não pode deixar, pessoal, de lembrar, tem uma figura, para mim, pedagógica na Bíblia, que é a saída do povo do Egito, né?
Ali Deus, de modo milagroso, arranca aqueles israelitas depois de 400 anos de escravidão e assim, de um modo sobrenatural, põe aquelas pessoas no deserto, né? Essa retirada do povo do Egito de forma milagrosa, ela representa a salvação, mas aí Deus põe o povo para caminhar no Egito. Deserto. No deserto, obrigado, Pedro. E ali o povo caminhando é o processo de santificação. O povo reclamava, o povo murmurava, cadê a comida? Lá no Egito a gente tinha isso, e Deus manda providência, Deus manda o maná, e chega um momento que Deus tira o maná, não tem mais maná, porque é a nossa caminhada assim, né? Deus trata, Deus disciplina. A caminhada de santificação é essa, nós somos corrigidos, nós reclamamos, nós temos providência sobrenatural, aí chega um tempo que a gente começa a entender, a caminhar, murmuramos menos, vamos avançando, os desafios se apresentam, tem terra prometida para conquistar, a gente vai olhar qual que é a promessa de Deus, a gente não acredita, isso tudo é o processo de santificação. Alguém já disse, né? A salvação tira o povo do Egito, a santificação tira o Egito do povo. Perfeito. Né? Ali nós somos, nessa caminhada nós somos transformados. Nós vamos... Às vezes eu digo assim para as pessoas, né? Pastor, a minha vida ela tá ruim, eu ainda peco. Irmão, olha para um ano atrás. Você está melhor? Então você está sendo santificado. Então você está sendo transformado. O dia que você estiver bom mesmo, o dia que você estiver perfeito, o Senhor Jesus vai chamar a sua senha e vai te levar para morar com Ele, porque você foi realmente santificado. Vamos caminhar para um dos últimos tópicos, mas pode ir com calma que ainda tem um tempinho. Mas a gente sabe também que assim, a gente falou muito sobre maneiras de desenvolver essa santificação, né, disciplinas espirituais. Mas a manifestação disso na prática muitas vezes tem a ver também com moral, com ética, com lei, com princípios, né? Então, são bíblicos. Por outro lado, a Bíblia não é sobre legalismo também, não é sobre como se a gente precisasse seguir. Eu gosto de pensar, né? A Bíblia não é um conjunto de regras. Isso pode, isso não pode. Isso pode, não é preto no branco, 01, 01, 01. No sentido assim, é A ou B sempre. Tem a ver com a vida de santificação, ela vai nos desenvolver um caráter semelhante a Jesus. Só que é uma tensão, né? Ao mesmo tempo que não é as regras, mas inclui princípios. E aí a pergunta seria essa: como que a gente pode equilibrar, pensar no fruto da santificação como o caráter de Jesus, que inclui segmentos de princípios, sem nos tornarmos legalistas ou pessoas que estão cobrando as regras dos outros, né? Cobrando que o outro haja de jeito A, B, C, porque a gente sabe, como a gente falou, né, que a prática da lei ninguém nunca conseguiu fazer, ninguém nunca conseguiu cumprir tudo que estava escrito. Como que a gente pode equilibrar isso na nossa vida, na vida dos outros, lembrando das decepções que a gente vai ter com nós mesmos nesse processo? Essa pergunta eu deixo para a mesa de novo. Eu acredito que nós não podemos ser legalistas, né? A ponto de cobrarmos demais, mas também não podemos relativizar, porque um dos grandes problemas que nós temos também nos nossos dias é o relativismo. Porque no relativismo você não confronta mais o pecado. Porque quando você relativiza o evangelho, você para de pregar sobre o que deve ser pregado, que é a verdade das Escrituras. Então, nós não podemos ser legalistas a ponto de exigir e não fazer, mas também não podemos relativizar. Então, de maneira prática, nós precisamos, novamente, entender as disciplinas espirituais e aplicar na nossa vida. Viver uma vida em que eu entendo, né? Eu falei alguns dias atrás na nossa célula que eu amo a Batista Somos Um, e várias pessoas já comentaram isso comigo, porque nós somos quem nós somos. Quem nós somos nos púlpitos? Nós somos tomando um café, nós somos conversando com os irmãos na igreja, nós somos na célula. Não existe aquela ideia de que quem está no púlpito é um ser superior. É um ser superior, está acima de todos, faz coisas diferentes, vive uma vida que
é praticamente impossível você chegar nela, isso não é uma realidade, né? A realidade é que nós somos falhos, todos nós, não podemos ser legalistas, mas também não podemos partir para o outro extremo, que é relativizar. Já que eu não posso exigir, então eu não vou fazer nada. Existe isso bem forte hoje nessa teologia liberal que apaga todas as linhas de pecado, né? Não existe mais conceito nenhum de pecado, porque afinal de contas, né, a liberdade, a gente, né, busca um processo de santificação que ele é pessoal, mas muito perigoso esse caminho, né? A gente olhar para as pessoas e também desprezar todos os preceitos, todos os princípios. Eles estão ali, né? A lei é uma base para a gente olhar e entender como que deveria ser a vida de um cristão. Em nome da inclusão, né? Em nome da inclusão, relativizamos tudo, né? Então não tem mais pecado, não pode mais afirmar o que é certo e o que é errado, porque senão nós estamos... Confrontar pessoas. Confrontar, porque senão estamos excluindo. Não é, a questão não é que nós estamos excluindo. A pessoa se exclui pelas decisões que ela toma. Mas, estou pensando aqui numa ilustração, né? Nós que somos pais, e temos responsabilidade com os filhos que nós trouxemos à vida, né? Ao mundo, né? Nós precisamos trabalhar. Nós temos a obrigação de alimentá-los, de educá-los, de cuidar deles. É uma obrigação, né? E se não cumprirmos, somos punidos pela lei. Mas não fazemos isso porque somos obrigados. Fazemos porque os amamos. Mesma coisa, né? Nós casados, nós cuidamos das nossas esposas, das obrigações ali do lar, que são obrigações. Mas não fazemos porque somos obrigados. Fazemos porque amamos. Pelo menos deveria ser assim, né? Então, ou seja, a relação com Deus, nós temos, sim, obrigações. Nós temos leis, nós temos princípios que devem ser obedecidos. Mas quando temos uma relação real, verdadeira com Jesus, nós não o fazemos porque somos obrigados a fazer, mas porque nós amamos Jesus e queremos estar perto dele e queremos agradá-lo. Então, é muito diferente. Às vezes as pessoas criam esse sentimento de que não temos que fazer porque senão Deus pode nos punir, ou porque senão vamos para o inferno, ou porque não, nós cumprimos esses deveres, que também a gente não pode falar que não é um dever. Não podemos também dizer que a Bíblia não exige. Exige. Tem é regras. Lei, é regra, é princípio, tem que ser obedecido. Mas o nosso sentimento não é aquele sentimento de que eu faço porque existe um chicote nas minhas costas. Não. Fazemos porque nós amamos o Senhor. O que nos move é o amor. O que nos move é o relacionamento. Da mesma forma que Deus tanto amou o mundo que ele deu o seu filho para morrer por nós. Deus nos atrai não pela lei, Deus nos atrai com cordas de amor. Glória Já dizia alguém em alguma canção, né? Somos atraídos pelo amor de Deus. E dentro desse exemplo, tipo assim, eu acho sensacional, né? Porque assim, se você tá num relacionamento com a sua esposa e você bate nela, não tem o menor sentido de a gente falar que você a ama. Assim como se a gente fala que tá num processo de santificação e peca intencionalmente e insiste em apagar todas as linhas, não faz sentido, é incongruente. A mesma forma, mas assim, a gente caminha no sentido oposto, por amor, estando no processo de santificação, não como se não houvessem regras, mas sabendo que essas regras elas são apenas um norte. É apenas para a gente saber, não, é um caminho para se seguir. A chave aí é o equilíbrio, né? A nossa vida, nós somos de vida de devoção, mas nós não temos uma vida de devoção para conquistar o amor de Deus, né? Essa vida de devoção é uma resposta ao amor de Deus por nós. Então, aí isso faz sentido, né? Aí a gente foge dos extremos, né? O que é o legalismo? É fazer para merecer, cumprir regras. E aí as pessoas elas sofrem, porque ela acha que se ela orar, Deus tem a obrigação de responder e atender a oração dela. Isso é legalismo. Você ora para se relacionar com Deus. Você ora como resposta ao amor de Deus na sua vida.
E a gente, às vezes, vai para esses extremos, né? Não, eu preciso cumprir. Não, aí a pessoa ela faz jejum. Perdoe, meu irmão, mas eu não posso engolir o meu cuspe, né? Porque eu estou em jejum, né? Não, irmão, calma, isso é legalismo, né? Isso é legalismo. Quem nunca num jejum já não esqueceu meio pão de queijo? Calma, irmão, calma, isso é legalismo. E agora, Deus vai não vai me punir, responder, né? Quem nunca... Não, irmãos, claro, Deus deseja que nós nos relacionemos com Ele, e nós fazemos isso, né, como resposta ao amor dele. Então, eu acho que é esse equilíbrio, né? Fugir da graça barata, né, que prega aquele perdão sem arrependimento, né? Fugir disso, mas também não ser aquele eu preciso cumprir, fazer rituais. Calma, meu irmão. Tem dia que você não vai conseguir ler a Bíblia. E tá tudo bem. Amanhã você lê. Amém. A gente recomeça, a gente caminha. Né? Maior é o amor de Cristo com nós. Nós estamos sendo aperfeiçoados, transformados. E cada dia... Hoje nós somos melhor que ontem, amanhã seremos melhor que hoje. Né? Tudo para a glória. E dentro desse ponto aí, eu acho que eu gosto muito de frases, né? E essa aqui é bem interessante, né? A santificação não é apenas o que fazemos, mas é quem estamos nos tornando em Cristo. A santificação não é apenas o que fazemos. E aí a gente entra em objetividades, em coisas práticas, em regras, né? Um conjunto, né? Um index livrorum, né? É um conjunto de práticas, de regras, de coisas que eu devo fazer e obedecer para alcançar alguma coisa, né? Quando a gente vai fazer qualquer curso que seja, um curso superior, ou nós estamos estudando, existe um index livrorum ali, existe um modo de prática, de fé, de coisas que você deve fazer para você alcançar aquele objetivo. Mas a santificação não é apenas sobre o que fazemos, mas é em quem estamos nos tornando. A santificação não é, inclusive, as disciplinas espirituais que estamos, né? Não é um sinônimo. Exato. Não é só isso. É também, mas mais do que isso o desejo de Cristo é que nós possamos fazer, como o pastor Léo falou, com amor. Eu não estou fazendo porque eu estou fazendo. Eu estou fazendo porque eu quero me tornar. Eu não estou fazendo, né? Deus não simplesmente olhou do céu, mandou Jesus e bora lá cumprir protocolo. Não. Jesus veio no ato, como diz Filipenses 2, é interessante, né? Eu estava vendo semana passada um podcast, né, do Davi Lago com o Douglas Gonçalves. Nacional. Espetacular. Maravilhoso. Muito. E ele fala lá algo muito interessante. Deus não pode se tornar maior do que ele. Ele não pode estar acima dele, porque ele é. Ele é Deus. Não existe ninguém superior a ele. Mas o que ele podia fazer era se diminuir. E ele fez isso. Ele entregou a Cristo. E foi para cumprir protocolo? Foi para cumprir regras? Não. Ele veio para se tornar servo. Ele veio como homem para nos servir. Então, o desejo de Cristo não é que a gente cumpra regras. O desejo de Cristo é que a gente se torne parecido com Ele em todas as nossas ações. Estamos chegando ao final do nosso episódio. Vamos chegar... Mas já... Ainda temos considerações finais aqui que eu vou passar para os nossos convidados. Vou pedir para a gente trazer... Eu já trouxe tanto livro, né? Mais indicações de livros, se tiverem mais. Eu vou trazer mais uma ainda. Tenho 2 aí que... Eu acho que, vamos lá, né? Acho que ninguém vai saber, não. Hein? Mas vamos lá. Mas obrigado por você que ouviu até aqui. Se você, nesse momento já, se você não compartilhou no início do episódio, como eu te sugeri, agora você tem certeza que o conteúdo foi de qualidade, você pode compartilhar nos grupos de WhatsApp. Vou repetir isso muito nesses últimos episódios. A sua divulgação, a gente saber que esse episódio está chegando em mais gente, ele é pra gente muito importante, pra gente decidir o futuro do Unicast, se a gente continua, se a gente nem quais os frutos que estão sendo produzidos, a gente vai realmente avaliar depois, né? Comentar, né, Pedrão? Comentar. Na prática é isso, né? Comenta, curte. No Spotify você pode botar 5 estrelas. Tem como comentar no Spotify agora, esse recurso é razoavelmente recente. No YouTube, comenta, curte. Em ambos, seja onde for, compartilha no nosso
Instagram, né? @Igreja Batista Somos Um. Acho que é isso mesmo, né? Batista Somos Um. Você vai ver vários cortes ali, uma série de cortes. Você pode pegar os cortes e repostar nos seus stories. Então, não falta ações para apoiar a continuidade desse projeto. Eu já vou te convidar agora, antes da gente encerrar a nossa conversa. E, bom, 2 perguntas. Vou deixar duas tarefas aqui para a gente encerrar. Dicas de livro, se alguém tiver, alguém que não tenha citado. E se quiser também, né, uma maneira prática, direta e rápida de como viver uma vida de devoção. Enquanto os convidados pensam, já citei vários livros aqui. Vou citar um último livro que, para mim, talvez o número 1 livro, o único livro que eu não sou de repetir livro, eu leio muito livros diferentes, mas o livro Invisível, que é um livro da Sarah Hargett, ele vai falar sobre os lugares invisíveis onde Deus nos desenvolve. Esse livro me marcou profundamente. Eu acabei repetindo, meu Deus, que pecado, né? Mas foi um livro que eu li mais de uma vez, porque ele me abençoou muito e faz falar sobre esse desenvolvimento de Deus, esse processo de santificação que acontece nos lugares onde ninguém está vendo. O livro Invisível, de Sarah Hargett. E eu já vou passar a bola Sensacional. aqui. Pessoal. Eu vou encerrar aqui minha participação, né? Agradecendo você que ficou com a gente até aqui. Talvez você está escutando esse podcast na academia agora, malhando, né? Como eu já tive notícias. Talvez você está no trânsito, no carro, e seja onde você estiver, que você esteja vivendo para a glória de Deus, né? Buscando ser mais parecido com Ele nos seus relacionamentos. E que é assim que nós, né, assim que nós caminhamos, sendo transformados dia após dia. Vou te dar 2 dicas de livro, né? Vou falar 3. O Impacto da Santidade, né, que o Pedro já citou, do Luciano Subirá. Ele vai trabalhar a questão da santificação. Celebração da Disciplina, do Richard Foster. E um livro que me marcou profundamente, eu até abri aqui, é o Reset, Vivendo no Ritmo da Graça numa Cultura Estressada. Esse livro foi uma pancada para mim. Esse livro vai falar das disciplinas básicas que nós precisamos ter para obter poder de Deus. Eu te indico. Reset, Vivendo na Graça, Vivendo no Ritmo da Graça no meio de uma cultura, algo assim. Procure aí que você vai achar. Manda mensagem que a gente digita aí para você. Um abraço. Pastor Léo. Quero encerrar também agradecendo, né, primeiro aos meus amigos aqui, tempo precioso, gostoso. Pedro pediu uma sugestão prática, né, algo que o meu devocional, né, na prática diária eu gosto muito, para mim é uma ferramenta muito importante, são as músicas, né? Então, assim, Deus fala muito comigo através dos louvores, e não apenas ouvir por ouvir, deixar a música rolando, mas você realmente se permitir ser ministrado por canções enquanto você está dirigindo, enquanto você está fazendo alguma atividade que de repente te permita, né, ouvir uma canção e se concentrar nela. É uma maneira que Deus tem usado para me abençoar muito. Sugestão de livro, é a minha leitura atual, estou terminando, é o Amado Timóteo. Não lembro. Espetacular. Eu não lembro, Giba. Você lembra? Até peguei aqui o autor. Esse livro ele foi fundamental quando eu me converti. Foi editado por Tom Askell. Na verdade, ele é uma coletânea de cartas de vários autores, vários escritores, vários pastores. Ele tem uma pegada mais direcionada para liderança, mas ele trabalha muito essa questão das disciplinas espirituais. Então ele fala de uma maneira muito brilhante sobre a disciplina de oração, a disciplina de jejum, a disciplina de leitura da palavra, entre várias outras coisas. É um livro sensacional. Fica aí a dica também. Boa, vamos lá então, né? Agradecer, né? Primeiramente, o privilégio de poder estar aqui. Como eu falei no começo, né? Mais do que poder estar aqui, eu louvo a Deus pelo que a nossa igreja tem vivido, né? Por sermos uma igreja bíblica que tem pregado a palavra de Deus e foi motivo de oração há muitos anos, né? Louvo a Deus pela vida do pastor Léo, do pastor Giba, são referências, são exemplos para mim. Louvo a Deus por me colocar diante de pessoas tão abençoadas, né? E que vai nos direcionando aí. Pedrão também, obrigado mais uma vez. E, enfim, deixar aqui um versículo. 1 João 3,3. Se você tem esperança em quem você tem vivido, pratique essas coisas e seja santo, assim como ele é santo. Então, falando sobre santificação e essa vida devota a Cristo, nós precisamos nos entregar. E dicas, comece com 5 minutos,
Comece com 10 minutos. Eu aprendi isso há muitos anos na minha vida. Nós não vamos conseguir ler 50 páginas se nós não tivermos a disciplina de ler uma página. Então, separe 5 minutos aí do seu dia para você fazer o seu devocional. Tenha essa prática de viver a leitura da palavra, de estar em oração e viva em comunhão com seus irmãos. Você não vai alcançar a santificação sozinho. Esse processo parte de Cristo até nós e ele deseja, né? Algo que chama muito a minha atenção estudando sobre isso é o exemplo de Cristo. Ele é o maior exemplo que nós temos, então nós precisamos segui-lo até nisso. Todas as vezes que ele saía para orar, tinha pessoas com ele. Todas as vezes que ele ia falar sobre a palavra de Deus, havia pessoa com eles. Mais do que isso, quando ele veio até nós, ele escolheu andar com pessoas que cortam orelhas de soldado, com pessoas que são amadas, com pessoas que o trairia. E ele já sabia de tudo isso, mas ele escolheu andar com pessoas. Procura uma igreja local. E recomendo, obviamente, a Batista Somos Um. Se você estiver em Belo Horizonte, Isso próximo ao aí. bairro Buritis, estaremos por lá. Bora caminhar juntos, mas caminhe com pessoas. Viva a sua vida de santificação com pessoas, em comunhão. Sozinho, nós não vamos conseguir. Dica de livro, Pedrão. Não sei se a turma da Batista Somos Um vai conhecer ou vai gostar, né? Mas para um devocional diário, que é o que nos leva à santificação, a Bíblia toda, o ano todo, de John Stott Muito e bom, mais. Muito bom. Muito Professor Luiz Saião tem um também muito bom, vocês sabiam? 365. Torrentes no deserto lá. Olha aí pra você ver, 365 muito torrentes. bom, muito bom. Então, recomendo também esses 2 livros aí, que é o que nós estamos utilizando nos últimos 2 anos. E se nós temos vivido coisas tão boas, Verdade. é porque nós temos aplicado o que nós temos lido à nossa vida. Então, aplica aí também na sua vida. Deixa eu acrescentar mais um. A Fé que nos une. A fé que... Esse eu recomendo Excelente também. livro. Um Leonardo ótimo livro. Fonseca e Gilberto Fernandes. Meu, não sou digno, Jesus. Muito bom. Deixa só antes de encerrar, queria que você repetisse Index, como é que é? Index Livrorum. Puxa, obrigado. Meu Deus do céu, dessa mesa não podia deixar de sair algo assim, né? Não. Quem nos tornamos, né? É sobre quem É estamos sobre quem nos falando. tornamos, é isso aí. Muito obrigado a você que ficou até aqui mais uma vez. Meu último pedido para você compartilhar esse podcast, espalhar essa palavra, que nós possamos todos viver uma vida cada vez de mais santidade e de devoção. Te convido a ficar atento aos próximos episódios do Unicast. Não deixe de continuar nos ouvindo, não deixe de continuar nos seguindo e até a próxima. Tchau, tchau.